Um abraço para você, dirigente municipal de educação, equipes técnicas das secretarias municipais. Estamos com o nosso podcast de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 19 horas no site undimebahia.com.br e nas nossas diversas redes sociais. Nós estamos publicando aí um podcast, um bate-papo mais que especial, mais que bacana aí com colaboradores, aqueles que são os formadores dos núcleos formativos, que são 24 no programa de reelaboração dos PPPs aqui na Bahia. O nosso convidado de hoje é o Luiz Ricardo Pereira de Almeida Braga, ele que está responsável pelo núcleo formativo 21, Bacia do Rio Corrente, a quem nós agradecemos e nós já o saudamos. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado, Magno. Gostaria de agradecer pelo convite em participar desse podcast. Eu gostaria de saudar todos vocês da Undime e bem como todas as pessoas que esse podcast poder chegar. É um prazer muito grande estar aqui representando o Núcleo 21, nesse grande programa que estamos aí caminhando para o fortalecimento dos projetos políticos pedagógicos em toda a nossa Bahia, e aqui no Núcleo 21 não é diferente. Nosso relato de experiência foi um grande momento importante, contou com a presença de 11 municípios, e eu gostaria de evidenciá-los nesse momento, Magno, para que a gente possa fortalecer e garantir a continuidade dessa participação. Então nós tivemos Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra Dourada e Tabocas. E em nome desses municípios eu gostaria de saudar tantos outros que estão nesse grande movimento aí da reelaboração e elaboração dos projetos políticos pedagógicos na Bahia. Então, Luiz, eu sei que neste momento vocês estão realizando aí encontros nos 24 núcleos formativos, cada um dentro da sua responsabilidade, dentro do seu núcleo formativo. Você está responsável pelo núcleo formativo 21. Me fale com relação ao encontro que você realizou na semana passada, tratando aí destas experiências exitosas, o que certamente tem servido para fortalecer todos os municípios, cada um pontuando aquilo que é mais caro para ele, para cada comunidade escolar, para cada escola. Me conta um pouquinho aí deste encontro e quais são os próximos passos aí para você no núcleo formativo 21. Magno, é interessante colocar aqui nesse processo que a nossa roda de relato de experiência do movimento do PPP se configurou como um espaço de valorização em troca das experiências de todos os municípios envolvidos no Núcleo 21. E engraçado que antes da proposta ser lançada das rodas de experiência, eu havia feito uma reunião com as articuladoras para que elas pudessem fazer uma avaliação e colocar para as demais o que elas já haviam feito e em que situação estava cada município. Quando a proposta do relato de experiência chegou, veio a calhar com o trabalho que a gente já tinha desenvolvido, claro que num grupo menor, né? Então, ouvintes e Magno, o que a gente tentou garantir nesse relato de experiência, né? A grande organização, as potencialidades, né? Inclusive o trabalho que foi desenvolvido pelos comitês locais e os comitês de gestão escolar, que para a gente foi muito interessante, onde houve uma grande participação de todos e todas, né? E aí nós organizamos no formato virtual. E nessas conversações a gente garantiu que todos os municípios, todos os comitês de gestão local pudessem garantir os 3 eixos que foi proposto pela coordenação do programa. O nosso seminário ele não caminhou na divisão de que cada município estabelecesse um eixo, mas nós, junto com as articuladoras, decidimos que seria mais interessante se cada município pudesse colocar os 3 eixos. Então foi direcionado um tempo para cada município e dentro desse tempo todos eles colocaram a experiência com articulação e mobilização no município, como foi que cada comitê local fez, qual foi o diálogo que realizou com as escolas, qual foi o processo de mobilização para que as escolas pudessem fortalecer os seus comitês de gestão na escola.
No segundo momento da fala de cada município, foi evidenciar a experiência de formação, né? Esse relato mesmo de como o comitê dialogou, como o comitê escolar também dialogou nessas experiências do processo de formação, como viu as lives, como estudou os cadernos, quais foram os processos que fizeram diretamente comigo. E bem interessante, Magno, que o processo ele foi tão divulgado que muitos membros dos comitês escolares fizeram contato direto comigo enquanto formador. Né? E isso para a gente é um caráter muito importante, porque vai demonstrando a descentralização dessas informações. E no terceiro momento, a gente ficou com a experiência da escuta sensível, né? Como as escolas estavam se organizando, como se organizaram, e eu digo organizando porque no Núcleo 21 nós não findamos o processo da escuta sensível, muitos municípios estão ainda aí no processo de escutar, mas muitos já fizeram o processo, muitas escolas, então não dá para a gente ter um equilíbrio que todos os municípios encerraram. Como a gente sabe, cada escola, cada município tem seu tempo, e o importante é que nós começamos sim o processo da escuta sensível em todo o Núcleo 21. Não findamos, mas começamos. Então, nesse momento, eles trouxeram, né, como as fotos, as imagens, os vídeos, os diálogos, as questões que foram colocadas nesse processo da escuta dentro de cada unidade escolar. E isso para a gente foi bastante significativo, porque muitas coisas vão sendo evidenciadas de forma interessante e que vai rompendo aquela questão cristalizada de que cada um tem que ter uma forma universal de trabalhar. Né? No relato de experiência a gente pôde perceber que cada município, cada comitê escolar, pensando sua realidade, foi criando questões, levantando possibilidades de quais questões, de quais reflexões deveriam ser levantadas dentro da sua unidade escolar, respeitando essa diversidade, respeitando essa caracterização íntima e peculiar de cada unidade escolar, tratando dos pontos mais sensíveis e daqueles que precisavam ser refletidos com mais profundidade, no sentido de seguir os próximos passos agora, que é a escuta, a escrita dos processos aí de formalização desse projeto político-pedagógico. Então, Magnus e ouvintes, nós contamos aqui com esse grande seminário realizado no dia 29 de setembro, né, às 14 horas, com uma sala super cheia, com a participação de todos os membros, de uma grande parte dos membros dos comitês escolares e a representação muito grande de todos os comitês de gestão local. E eu reforço aqui a participação de todos os municípios do Núcleo Formativo 21 no nosso seminário. Eu agradeço, Magno, a você, a Undime, em especial a você que ajudou bastante aí no nosso processo de organização desse seminário para que ele pudesse acontecer nesse dia, sendo nosso suporte aí nos vídeos, nos slides. Então, um grande abraço a todas as pessoas que puderem nos ouvir, que estão nos ouvindo nesse podcast, e a toda a Undime pelo fortalecimento dos projetos políticos pedagógicos nessa grande Bahia. Um abraço e muito obrigado.